Oi, eu sou a Vanessa Rosan e essa edição especial de comemoração da TPM merece um olho esfumado. A primeira coisa para começar é o lápis preto. Então, vocês podem ver que o meu eu gosto muito, eu uso ele bastante, ele está acabando, é um cotoco já. Mas é importante ter um lápis bom, que pinte bem, que seja bem cremoso, tipo um cajal quase. Então, na hora de comprar, dá uma olhada se ele é um lápis mais cremoso ou se ele é um lápis mais seco. Lápis mais cremoso a gente vai usar para passar dentro, fora e esfumar. Se você quiser usar um lápis à prova d'água, pode usar também. Lembrando que se for à prova d'água, tem que fazer um olho todo, trabalhar ele e depois fazer o outro. Porque se você passar aqui e passar aqui, quando vier para esfumar desse lado, já secou. Então eu vou trabalhar com um que chama iCall, Smolder da MAC. Cremoso, simples e fácil. A gente vai começar passando na linha d'água, que é essa parte de dentro do olho. Então, para não colocar a mão no corretivo que eu acabei de aplicar, vou pôr o pincel de base em cima e puxar. E assim eu posso... Essa parte é um pouco aflitiva, imagino que até para olhar. E aí na linha d'água da parte de cima, se você conseguir, porque essa parte é meio tensa até. Tem gente que acha que isso já é um olho preto. O mesmo lápis, nada mudou, só que você vai passar agora por fora do olho, rente à raiz dos cílios, tanto embaixo quanto em cima. Então, só olha pra cima assim, ou abaixa bem o queixo no espelho e olha pra frente, para que você tenha esse espaço para trabalhar. Quando você passa por fora, vai ficar um branquinho bem na raiz. Vai lá e pinta também, para ficar preto dentro, preto fora. O mesmo lápis, só vai passar em cima do olho, como se fosse um delineador. Mas a gente vai esfumar ele mais pra frente. E aí vem de fora pra dentro, deixando a parte interna mais fina e a parte externa pode ser mais grossa, pode pintar mais. Sei lá, tem um meio centímetro, né, desse traço, pode fazer. Então aqui tem algumas opções pra fazer. Você pode colocar a mão no olho pra apoiar, ou pode usar o pincel como apoio pra não tirar a maquiagem se você já fez a pele. E aí olha pra baixo, pra pálpebra ficar esticada e aplica. Então, mais ou menos isso. Notem, está bem mal feito esse traço, principalmente esse, mas não tem problema. Então, esse é ótimo para quem, por exemplo, nunca consegue fazer delineador. Porque você faz o traçado, mesmo que errado, em cima, e depois esfuma com o pincel e aí tudo fica perfeito. Agora, com um pincel assim, que é um pincel mais chato, você vai usar a ponta dele para esfumar o lápis. Então, vamos começar com a parte de baixo. Abaixa bem o queixo na hora de aplicar no espelho. Imagina que você está olhando de frente. E aí, pode fazer um movimento de vai e vem. Aqui eu já dei uma leve puxadinha, que é mais ou menos até onde você pode estender o olho se você quiser. Para fazer um movimento mais alado aqui, como se fosse uma asa. Então agora é o mesmo pincel, vocês viram que é muito fácil, a gente usou o mesmo lápis e o mesmo pincel até agora, nada dramático. Você vai levantar o queixo, sabendo que no caso do meu olho, o lápis que eu passei aqui já marcou lá em cima, não se apavore, tem um jeito que tudo se resolve. Então você vai esfumar, quase mais ou menos até onde ele marcou. Se não marcou no seu caso, tudo bem, vai esfumando até chegar mais ou menos no côncavo, que é esse buraco entre o globo ocular e o osso da sobrancelha. E aí você pode usar o pincel assim, assim, como você encontrar o jeito mais fácil.
mais ou menos a gente já tem um formato, aí tem que fazer o outro lado ficar igual, não é muito difícil, que já está marcado lá também. Então, como eu disse antes, essa é a parte mais importante da maquiagem. Você vai precisar de um pincel assim, fofinho, para esfumar, chama pincel para esfumar. Esse é o número 224 da MAC, mas tem o G1 da classe Vogue, que é muito bom e é o mesmo formato. E uma sombra marrom, de uma cor média, tipo essa ou essa. Nada de pegar uma cor muito escura assim, porque senão fica muito pesado. Um marrom médio como esse, eles vão dar, na verdade, a ponte, que a gente chama de acabamento, entre o preto esfumado e o iluminador do alto da sobrancelha. É ele que faz a transição de uma cor para outra e que corrige se tiver alguma coisa manchada de um lado que não está do outro. Ele é como se fosse uma mágica. Pega assim na ponta do pincel. Ele levanta bem o queixo, coloca o pincel no canto externo. Começa sempre daqui, porque o pincel tem mais produto agora e vai aplicar mais. Então começa daqui e vai para o canto interno. E esse pincel ele encaixa no côncavo, nesse trilho que tem aqui, e já faz o trabalho de esfumar. Então ele consegue concentrar e espalhar a sombra ao mesmo tempo. E ele dá um acabamento mais suave, como se fizesse preto, marrom e o claro do iluminador, mas sem ficar marcado, como se ele desse a transição perfeita. E aí tá vendo como esse aqui não tá tão certinho como esse, quando levanta, tá mais manchado? Aí esse truque vem e arruma tudo. Bom, vocês viram que foi super fácil, a gente usou 4 coisas, 2 pincéis, uma sombra e um lápis. E com esse olho você pode já pôr a roupa de festa e sair para comemorar. Mas também se quiser levantar e passar um olho preto, fica super à vontade.